enorme satisfação, com uma grande alegria, que nós vamos dar início ao primeiro workshop do projeto Mi Amigos do Campus. É um projeto de extensão recém-aprovado aqui no âmbito da Universidade Federal do Ceará, que conta com muitas parcerias, né? Conta com muitos Mi Amigos, como a gente vai ficar conhecido em pouco tempo, tenho certeza. Nesse projeto, nós temos a satisfação de contar com a colaboração dos coletivos que cuidam dos animais aqui dentro da Universidade Federal do Ceará, né, que são importantíssimos para a saúde, para o respeito com os animais, para a educação animalista. Eles fazem o dia a dia desse trabalho, né, esse trabalho tão importante, esse trabalho tão empático. Eu sou a professora Débora Façanha, sou recém-chegada ao UFC, estou, no momento, no Instituto de Cultura e Arte, onde ministro a disciplina Meio Ambiente, Cultura e Educação, e trabalho com proteção animal, propriamente dita, há cerca de 4 anos, 5 anos, mas trabalho com animais a minha vida inteira. E mesmo sem trabalhar academicamente com proteção animal, eu sempre fui voluntária, né? Sempre fui aquela pessoa que catou cachorro na rua e arrumou casa, sempre fui aquela pessoa que catou gato na rua, levou para o hospital veterinário, enfim. Eu venho da Universidade Federal Rural do Semiárido, onde dei aula durante 18 anos no curso de Medicina Veterinária. Tenho muitos ex-alunos, né, que me orgulham e que colaboram com o nosso trabalho hoje. Continuo ainda vinculada ao programa de pós-graduação em Ciência Animal, que é vinculado ao Comitê de Medicina Veterinária da CAPES. Então, eu oriento médicos veterinários em nível de mestrado e de doutorado. E, recentemente, nós tivemos a satisfação, né, de conseguir aprovar no âmbito da Universidade Federal do Ceará, através da Pró-Reitoria de Extensão, o nosso projeto Mi Amigos do Campus, Pacto pela Saúde e o Bem-Estar de Animais em Campi Universitários, que eu vou ter a honra e o orgulho de apresentar para vocês agora. Como nós estamos esperando ainda algumas autoridades para comporem a mesa, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso projeto, né, já que hoje é o pontapé inicial, tá? Vou fazer essa breve apresentação do projeto e da nossa missão, né? E à medida que eu acabar de fazer essa apresentação, nós iremos compor a mesa para que a gente apresente as pessoas que irão colaborar conosco no dia de hoje, ok? Muito obrigada pela atenção. Agora eu vou me dirigir àquele lado ali para poder fazer a nossa apresentação. Bom, gente, então o nosso trabalho é intitulado, o nosso projeto, né, intitulado Mi Amigos do Campus, e hoje nós estamos realizando o primeiro workshop de manejo populacional ético de cães e gatos em campi universitários, ok? Apresento em primeiro lugar a nossa equipe e já venho agradecendo, né? Quem são os Mi Amigos da UFC? Eu, como coordenadora, nós temos alguns servidores que infelizmente não puderam se distanciar das suas atribuições ou estão de férias, mas igualmente agradecemos a parceria e a colaboração. É o caso da Aline Araújo, que é TAI do CH. Nós temos aqui a minha amiga, professora Isabel Mesquita, que se encontra ali, né, também, ela que é do Departamento de Farmácia. Vitória Ramos, da FACED, que vai colaborar com o nosso projeto na área de educação animalista. Sim, é uma nova área dentro da educação ambiental, tá? Professor Flávio Gonçalves, que é o nosso meu amigo do direito, né, que proporcionou para nós aqui essa interação através aqui da sessão desse auditório, de toda uma logística para que a gente possa realizar esse evento.
professor Leandro Bulhões, que é diretor da Casa José de Alencar, e aí onde nós pretendemos fazer algumas feiras de adoção. Professor Rafael Braz, do Departamento de Matemática, que vai colaborar conosco na elaboração dos dados. Temos os meus amigos parceiros, que sem eles não seria possível, né? Doutora Lucila Cabral, presidente da Comissão de Direitos Animais da OAB Ceará, doutora Georgia Carioca, atual vice-presidente, mas foi presidente na gestão anterior, a doutora Anne Carneiro, da Conexão PET, e o doutor Atualco Soares, da Secretaria de Saúde e da Unicristos. Bem-vindo, doutor João Pedro. E, gente, a nossa missão é proteger, cuidar, respeitar e levar dignidade aos animais comunitários em campos universitários, promovendo saúde única e justiça socioambiental. Coisas muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Também, não só para os animais, mas para nós também. E contribuindo para a construção de políticas públicas e de um mundo mais justo para os animais. Então, esse projeto, ele é um projeto que une o direito animal, tá, com a educação ambiental / educação animalista, né, a medicina veterinária do coletivo, ok? Eu sou Débora Façanha, já falei aqui para vocês, né, meu nome, mas não vou aqui ler o meu currículo, mas eu sou egressa da Universidade Federal do Ceará, do curso de agronomia. Trabalhei minha vida inteira com zootecnia e atualmente eu migrei para a área de medicina veterinária / medicina veterinária do coletivo. Eu ainda não sou formada, eu sou uma médica veterinária em formação, tá? Mas eu já vou me formando paralelamente na graduação e nas especialidades, né? E tenho vínculo com o programa de pós-graduação em ciência animal da UFES, ok? Bom, e por que então realizar o manejo ético dos animais em campos universitários? Porque, graças a Deus, o tempo da carrocinha acabou. Depois de muita luta, né, como resultado de muita mobilização, tá, e de muitos estudos científicos que mostraram que a carrocinha que veio para erradicar uma doença letal, que é a raiva, ela não teve o resultado esperado, a não ser matar, assassinar milhões de animais. Tá? Então, esse tempo, graças a Deus, acabou, né? E o manejo precisa ser ético. O que é o manejo ético? É um manejo que não causa dor, não causa sofrimento, é um manejo que tem planejamento para evitar essa cascata, né, pessoal? Isso ocorre com gatos, isso ocorre com cães, né? Quem trabalha no dia a dia com o manejo animal sente isso na pele, tá? Então, castração é a solução. E as universidades são locais de solução. Entendam sempre como, né, como as universidades sendo o local onde a sociedade vai buscar suas soluções. Nós estamos aqui para isso, ok? É local também de formação de recursos humanos, né? Então, a gente forma recursos humanos contextualizados com a necessidade de resolução dos problemas sociais, ok? Por isso que é importante trazer o manejo ético de animais comunitários para dentro das universidades. E aí a minha primeira inspiração, gente, vocês me perdoem, mas minha pequena que está lá no Rio Grande do Sul, defendeu monografia semana passada, né, com o tema de natureza jurídica e capacidade processual dos animais no direito civil brasileiro. Qual é a natureza jurídica dos animais? Qual é a capacidade que eles têm, né, de representar? E aí quem vai falar para vocês está aqui um time de excelência, né? Mas assim, muito me orgulhou minha filha ter escolhido esse tema e ter trabalhado no âmbito do direito, tá? A proteção dos animais, né? E eu não vou mostrar a dedicatória que ela fez, porque senão eu choro. Mas assim, ela estuda no Rio Grande do Sul. Quando ela chegou, né, lá na universidade para cursar para fazer seu curso de direito, ela já se envolveu com um coletivo que tem na universidade onde ela estuda, que se chama Bicharada Universitária. Aqui tem um animal universitário, lá tem um Bicharada, né? E até hoje ela está lá, como voluntária do Bicharada, né? Como modelo fotográfico, como sei lá o que mais, tá?
Bom, e aqui mostrando para vocês, eu quero só mostrar para vocês algumas das nossas atuações no tempo da UFESA. Olha o que a gente encontra dentro dos campos universitários. Tá? Vocês conseguiram perceber o animal dentro do poço? Olha o tamanho. Né? E aqui o resgate. Eu era o terror dos terceirizados, porque onde eu via um animal... Então, esse rapazinho... Esse rapazinho foi adotado por mim, ele foi levado ao hospital veterinário da UFESA. Olha a importância de se ter uma estrutura dentro da universidade para prestar os primeiros socorros para os animais, né? Mas a gente vai construindo. Enquanto a gente constrói, a gente vai contando com os parceiros. Então está aqui ele bem pleno, tá? E em seguida, ele sofreu um trauma e apresentou, depois ele ficou com uma dor, que a gente chama na medicina veterinária de dor neuropática, e ele fica se automutilando. Hoje ele está em tratamento, mas o que a gente fez? A gente transformou um problema, certo, em uma solução que, na forma de um artigo científico que foi publicado, e hoje está aí, o tratamento dele é acessível para todo mundo. Então, a universidade, gente, ela é cheia de oportunidades para estudos, para pesquisa científica, né, para práticas de extensão. Esse é apenas um exemplo. Aqui ele hoje, essa roupa não é para humanizar, não, é porque, como ele se automutila, né, a gente coloca mais como uma proteção. Ele fica sempre com as veias cortadas, certo? Aqui. Esse aqui foi outro, né? Era comum, assim, essas ninhadas, e a gente pegou esse gatinho, ele teve que ser nucleado, ou seja, teve que retirar um olhinho, depois ele foi adotado. E assim a gente ia. Olha aqui a quantidade de criaturas que a gente alimentava diariamente, né, no campus da UFESA. Tá? E é porque tem uns homens que já começam a trazer para casa, lá para dormir. Mas olha aqui a quantidade. E essa era a nossa rotina dentro da UFESA. Então eu trago isso no DNA de muito tempo, né? Aqui foi das minhas passagens pela Unilab, essa cachorrinha, a cachorrinha Vivi, e nesse momento ela estava fazendo um tratamento para TVT, que é o tumor venéreo transmissível, e o Dr. Ederson, que está ali, que era clínico da Uninasal, né, sempre acolheu, acho que eu não tenho medo do que 40 gatos da UFC do meu nome não, né, lá no sistema da clínica da Uninasal. Se abrir assim e disser, Débora, tem uns 40, 50 gatos. Eu chegava, e doutor Ederson, eu estou levando, eu pegava os meninos dos coletivos, eu dizia assim, eu estou levando posso levar 2 gatos para ir? E aí levava. Chegava lá, chegava uma caixa por cima. E aí ele nunca deixou voltar, era uma parceria muito importante e que nós vamos continuar, né? Bom, gente, o manejo populacional de cães e gatos, ele nasce, em primeiro lugar, de um programa governamental, tá? Que aqui vocês vão ouvir muito falar, né? Que é um programa que hoje nós temos aqui, os Simpatias e Propatias, mas que começou com um seminário chamado Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, em inúmeras situações, campos universitários, praças, né? Espaços municipais, enfim. Quando a gente fala em manejo populacional ético, é óbvio que isso se aplica a animais que são comunitários ou que estão em situação de rua, ok? E aí, esse seminário, ele foi fruto dessa pesquisa, dessa proposta ter sido o primeiro lugar no plano plurianual participativo no ano de 2023. Isso no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, tá? Com isso, né, o governo federal vem dando uma importância, vem dando protagonismo a esse tema dentro da sua estrutura administrativa através do Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais, que é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, ok? Participamos aqui como delegada animalista da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente,
né, levando o tema Ciência, Tecnologia e Educação, os novos rumos da proteção animal, e conseguimos colocar a proposta Política Nacional sobre os Direitos Animais como quarto lugar desta conferência. Vocês imaginam uma conferência, né, nacional gigantesca que aborda todos os temas do meio ambiente, da área de meio ambiente, a delegação animalista que pela primeira vez existiu no âmbito da quinta conferência, ou da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que foi a quinta edição, nunca tinha tido, foi a primeira vez. Nós correspondíamos a 1,6% dos delegados e nós conseguimos colocar os direitos animais como a quarta proposta mais importante, dentre as 10, certo? Outras propostas também se ligam ao direito animal, é o caso da educação ambiental e saúde única, é o caso da taxação de grandes fortunas para ações climáticas e proteção animal e do uso dos fundos emergenciais para humanos e não humanos, ok? Mas, gente, isso aqui foi histórico. Isso aqui foi histórico e nos deu a seguinte mensagem: a sociedade se importa com os animais, porque não foi 1,6% de delegado que conseguiu colocar essa proposta como quarto lugar. Foram os outros delegados de outras áreas que também votaram nessa proposta, ok? Deixando claro para nós que sim, a sociedade se importa cada vez mais com os nossos animais. E aí, gente, nós temos animais em diversas situações, domiciliados em, né, estruturas de luxo, domiciliados em estruturas que pessoas podem fornecer, tá? De acordo com suas posses, e nós temos os animais não domiciliados, que estão nas ruas, né? Aí vocês têm exemplos de cães e gatos, são esses animais que realmente estão nas vias públicas, nas praças, mas que não são cuidados por ninguém. E nós temos ainda os animais comunitários. Os animais comunitários, eles são aqueles animais que permanecem em um determinado local, que são cuidados pela sociedade, tá certo? Que são adotados por um grupo, como é o caso dos animais em campos universitários. Então, eles são animais abandonados? Hoje não mais. Eles foram um dia abandonados, mas eles hoje estão abrigados e são considerados animais comunitários, que desenvolveram vínculo afetivo com a comunidade e alguma forma de dependência, certo? E aí eu nem vou me ater, nem vou me aprofundar no artigo 225 da Constituição Federal, porque isso vai ser abordado pelo pessoal do direito, tá? Mas, em outras palavras, o que a legislação hoje diz é que todos nós somos responsáveis por esses animais, certo? Nós, sociedade civil, nós, instituições, nós seres humanos, né? Nós, amigos também. E aqui são alguns exemplos, né? IFCE, olha só, o gatinho do IFCE, a gatinha da reitoria da UFC, o caramelo, que inclusive está cadastrado no meu nome, o animalzinho negão da FURG, a clarinha da Unilab, e aqui amendoim e o Wesley Gordo, adoro os nomes. Bom, gente, isso aqui é só para ilustrar para vocês o quanto o estabelecimento de políticas públicas é complexo. Ele é multifatorial, ele depende de cada um desses fatores aí que vocês estão vendo, tá? O fato é que, para a gente conseguir fazer um controle populacional em um determinado sistema, né, e os campos universitários, eles são exemplos desse sistema, nós temos que equacionar a entrada e a saída de animais desse sistema. Como é que eles entram? Eles entram porque nasceram lá, eles entram porque migraram, foram passando na rua, acharam que seria um bom local para viver, entraram e resolveram morar, ou eles entram porque foram abandonados, e isso é um problema muito sério, tá? As medidas de combate ao abandono, elas passam por legislação e elas passam também por educação, são ações que têm que ser concomitantes. Com relação à saída, ou eles saem porque morreram, ou eles saem porque migraram, resolveram ir embora, ou saem porque foram adotados. E aí nosso trabalho é, né, reduzir nascimento, reduzir migração e reduzir abandono, ok? E aumentar as adoções, né? Que é uma maneira ética de dar uma condição de vida digna para esses animais.
E aí nossa atuação, eu enquanto acadêmica de medicina veterinária, né, é sempre baseada nos preceitos da medicina veterinária do coletivo. É uma área nova dentro da medicina veterinária que aborda sub-áreas como manejo populacional, saúde única, bem-estar animal, saúde coletiva, medicina veterinária legal, que é uma área da medicina que vem crescendo muito e é necessária para o direito, é fundamental, né, nos processos. A medicina veterinária legal é aquela que cuida da avaliação dos maus tratos animais, né, que faz o que a gente chama de medicina veterinária forense, que vê, investiga qual foi a causa da morte, quanto tempo que o animal morreu, né, quais são as suspeitas, enfim. Formação de recursos humanos. A proteção animal nas instituições de ensino superior é um caminho sem volta. Isso aí a gente já está vendo, né? Existem coletivos aqui na UFC que se formaram há 10 anos. Hoje, eles estão sendo institucionalizados através de programas de extensão. Mas eles já atuam há muito tempo. O que está acontecendo hoje é que eles estão se organizando melhor. E aí nós temos que trabalhar no tripé da universidade, entendendo, isso é muito importante, entendendo que hoje a proteção animal é algo acadêmico. É algo que a gente precisa trabalhar na geração de ciência e tecnologia, na formação de recursos humanos e na educação, ou seja, no tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Primeiro passo, então, né, para isso aqui não condiz só com a necessidade dentro das universidades, mas esses passos são, em linhas gerais, os passos que devem ser trilhados para o manejo populacional ético, qualquer que seja a condição. O primeiro passo é a criação de um comitê. Quem é que vai trabalhar? O comitê, ele precisa ter representatividades, ele precisa ter pessoas, ele precisa ter gestores, ele precisa ter técnicos, ele precisa ter participação da comunidade universitária, que no nosso caso corresponde à sociedade organizada, né, a sociedade civil organizada. E esse comitê institucional irá elaborar a política institucional de saúde única e proteção animal. Tá? O passo 2 é tentar aprovar projetos, tentar atrair fomentos. Toda a área nova dentro da ciência e da tecnologia, ela nasce praticamente sem apoio no que diz respeito a editais direcionados para ela. Cabe aos militantes dessa área fazer essa informação chegar até os órgãos de fomento e fazer com que eles reconheçam e incluam de alguma forma, seja na área de saúde, seja na área de meio ambiente, incluam uma linha temática que trate desse tema, né? Que trate desse assunto. O passo 3 é fazer, uma vez tendo dinheiro, porque sem dinheiro ninguém sai do canto, né? O passo 3 é o primeiro passo do programa, que é o quê? Fazer o diagnóstico situacional de populações de cães e gatos. Gente, todos os passos desse diagnóstico estão nessa publicação que nós temos aqui da UFMG, tá? Cujo título é Manejo Ético Populacional de Cães e Gatos em Campos Universitários, né? Então, assim, o diagnóstico situacional, essa foto não é exatamente de um campus, essa foto é do Parque do Cocó, mas mostra que o quanto é importante, né, a gente fazer o controle populacional, né, gente? Porque gato, eu vou dizer, gato é ainda mais crítico do que cachorro. Os felinos, eles têm estro a cada 21 dias, eles têm cio a cada 21 dias, então o ciclo reprodutivo deles vai ficando bem mais curto, ok? Cachorro não, né? É cio a cada 6 meses. Bom, diante desse diagnóstico situacional, que nós vamos ter o levantamento quantitativo de animais a serem esterilizados, realização de levantamentos populacionais para identificar o número, né, de animais que precisam de castrações. Essas castrações, gente, hoje em dia, todas as diretrizes do manejo ético, certo? Principalmente para gatos, mas isso pode ser adaptado e ajustado para cães também, né? Eles seguem o protocolo 7, que é captura, esteriliza e devolve, tá? Como eu falei para vocês, o protocolo 7 ele é mais aplicado para felinos, mas ele também pode ser ajustado para cães. Foi criado mesmo para gatos, e aí o que ele preconiza é que as cirurgias sejam feitas por técnica minimamente invasivas,
tá? Os animais, eles são capturados, né? Existe uma técnica para isso, tá? E depois da cirurgia, eles são devolvidos para o mesmo local, para a mesma colônia, com o menor tempo possível, que não comprometa a recuperação do animal, mas que também não comprometa, né, a capacidade da colônia reintroduzi-lo, da colônia aceitá-lo. Porque se você ficar com o animal muito tempo fora da colônia, quando você vai colocar de volta, muitos animais não vão aceitá-lo. Então tem todos os passos. Nós tivemos a satisfação aqui de participar juntamente com a OAB, juntamente com a PAMA, né? Juntamente com cadê o companheiro Marcelo, que estava ali, do Dogfel, aqui ele, participar da construção da lei de sede, da lei municipal, tá? Da Secretaria Municipal da Proteção Animal. E nós tivemos a satisfação de representar, né, o segmento universidades na elaboração dessa legislação tão importante. A devolução, ela deve ser feita para ambientes previamente preparados, né? Que não necessariamente precisa ser algo luxuoso, mas pode ser algo acolhedor e seguro, respeitando as particularidades das espécies, ok? Identificação é muito importante, né? A microchipagem hoje é o método mais recomendado. Olha só, o tamanho do chip em relação ao grão de arroz. Esse chip ele é aplicado a todos os gatos. Eu castrei um gato aqui, vou devolver. Se eu vou ver o gato mais, eu vou chipar? Não necessariamente, não se recomenda. Mas no caso de animais de abrigo, no caso de animais de colônia, no caso daqueles animais que os coletivos cuidam, né? É importante sim a gente ter esse controle, ok? Tratamento prioritário para comunidades que circundam áreas de preservação e conservação. Nós temos aqui no Meus Amigos uma pessoa, educador ambiental, doutor Narciso ali, meu amigo, engenheiro agrônomo, né? Hoje ele está lotado na Secretaria do Meio Ambiente aqui da UFC, certo? E ele faz parte do nosso projeto, por quê? Porque o meio ambiente, ele prevê esse tipo de interação, que é negativa para o animal nativo, silvestre, e é negativa para o animal doméstico também. Mas o animal doméstico, ele precisa sobreviver. Então, reduzir as possibilidades de confronto da fauna silvestre com a fauna doméstica é importantíssimo para a manutenção da biodiversidade. É fundamental, né? Olha só, isso aqui é um cachorro lá de Redenção que foi caçado. A Unilab tem uma mata por trás também. Do jeito que aqui na UFC nós temos a matinha do Pici, do campus do Pici, a Unilab tem uma serra por trás do Campo das Auroras, né? E aí esse animal, ele foi caçar e teve uma interação negativa com o animal da fauna nativa, tá? Então aqui mostrando para vocês, bom dia professor, só mostrando para vocês a visibilidade então que o governo federal tem dado ultimamente para a causa animal, né? Através do projeto Simpatinhas e do Propatinhas, que aí eu nem vou falar sobre ele, senão eu passo o resto da manhã, mas está aqui a minha propaganda, tá? Só informando, o Propatinhas é um programa para gestores públicos, tá? E o Simpatinhas é um programa que o SIM é uma sigla que significa Sistema de Informação, né, Nacional dos Animais. O que a gente faz? A gente, através da plataforma GovBR, nós podemos registrar os nossos animais e podemos registrar os animais comunitários também, né? Ó, veja que aqui está bem marcado o animal comunitário, sim. E quem é? K9 Caramelo. K9 é um caramelo que apareceu lá pela reitoria, que se tornou comunitário, né? Foi castrado, foi cuidado. O doutor Edson castrou nosso K9, né? E aí eu fiz o registro dele no Simpatias, olha aqui. Ele recebe uma carteira de identidade que é válida no território nacional e que traz os dados, né, da pessoa que o cadastrou, de forma que, se esse animal for perdido e alguém achar na rua, né, é só apontar a câmera para esse QR Code que vai localizar os dados do responsável por esse animal. Ele pode ser microchipado também, tá? No caso, nós ainda não tivemos, mas em um futuro próximo, espero que tenhamos. Depois, né, gente, construir alguns tipos de alojamento, eu não vou chamar de abrigo,
para não dar a entender que a gente está dizendo que a universidade deve ser um abrigo, não é isso. Agora, os animais, eles devem ter um alojamento, uma proteção da chuva, uma proteção do sol, uma proteção dos alimentos deles, né, para que eles possam ter um mínimo de dignidade, tá? E aí, né, o Colégio de Xeramubim constrói abrigos para os animais de rua. Se o Colégio de Xeramubim constrói, outros colégios podem construir também, vocês não acham? Né? A educação sempre anda de mãos dadas com todas essas ações que nós falamos, tá certo, gente? Então, a educação para os direitos animais e guarda responsável. Gente, nós estamos num período em que os abandonos aumentam 40%. Fim de ano, as pessoas vão viajar, vão passar férias não sei aonde, se livram de um cachorro idoso, se livram de um cachorro, né? De um gato, se livram de ninhadas. Então, assim, a educação para a guarda responsável é extremamente importante e começa pelas crianças, né? Vocês conhecem o caso do Samuel, o meme do Samuel? Quem conhece aqui? Não acredito, vocês nunca ouviram falar do meme. O meme do Samuel, ó, a Beatriz conhece. O Samuel chega na casa dele com este gato, olha a cara dele. Aí a mãe dele diz: Samuel, a gente já tem 3 gatos, 2 cachorros, 3 preais, não sei o quê. O que eu vou fazer com esse gato? Ele joga em cima da mãe dele, se cuidar dele. Aí joga o gato em cima da mãe. Quer dizer, as crianças, né, elas têm um apelo fortíssimo, certo? Sentimental, e elas defendem mesmo os animais. Elas educam os pais. Elas educam os pais, tá? Opa! Aí aqui também, estratégias de marketing, eu estou representando aqui os nossos coletivos, né, que nós conhecemos. Se tiver algum outro que eu, por acaso, não mencionei, mas que é importante também, é porque eu não conhecia. Esse aqui é o marqueteiro número 1 do ano de 2025, que é o Silveira, é um cachorro da Universidade Federal de Santa Maria. Recentemente ele foi adotado, e o pessoal não queria que ele fosse adotado, porque queria que ele ficasse no campus, mas, pelo amor de Deus, o Silveira merece um lá, né? Gente, esse aqui é o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que em um ato simbólico, ele deu uma portaria para o Silveira, tá certo? Nomeando o Silveira como pró-reitor de assuntos caninos, né? E o Silveira, ele fez propaganda do Enem, tá? Ele ia para as manifestações, para os atos públicos, né? E assim, o sucesso foi tanto que ele virou garoto propaganda, ó, de outras universidades. E até nós na Unilab, quando eu era da Unilab, nós fizemos também uma collab com o Silveira, que aumentou, assim, sensivelmente o número de seguidores do nosso coletivo Causa Pet Unilab, tá? Fizemos essa collab aí com ele. O Silveira hoje está bem, fez tratamento para obesidade, encontrou um lar, né? E a mensagem do reitor da Universidade Federal de Santa Maria foi: nós aqui mostramos que acolhemos os animais e que apoiamos quem acolhe os animais, certo? E esse é um exemplo a ser seguido, né? Aqui é só um exemplo de um projeto muito bacana que tem em Alagoas, que assim, ele é responsável por um número muito grande de adoções, cerca de mais de 600 adoções por ano, tá? E aqui alguns eventos, né, que nós já conseguimos mobilizar com o reitor do IFCE, com os grupos que trabalham lá, né? Aqui foi na UVA, um evento, como eu falei para vocês, esse evento nasce hoje dentro da UFC, mas eu já carrego ele desde o tempo da Unilab, tá? Então aqui foi um evento feito na UVA, né, que inclusive aqui nós temos um servidor, acho que é o Wesley, o nome desse servidor aqui, esse cachorro também é o Wesley. A gente bateu foto com o servidor e o cachorro do mesmo nome, tá? É o Wesley cão e o Wesley servidor. Esse evento da UVA, ele foi acompanhado pelo Dr. Igor Miranda, que é procurador do Ministério Público de Sergipe, e ele tem tido uma atuação muito importante dentro da causa animal. Ele é um representante muito, assim, sensível à causa, né? E ele vai estar conosco aqui em maio, em breve, mais informações, ok? Bom, o último passo, que é a captação de recursos. Como eu falei para vocês, sem recursos a gente não consegue, né, fazer muita coisa, mas nós temos aí alternativas, né? Governo do Estado do Ceará, nós temos aí através da FUCAP, o próprio Ministério do Meio Ambiente, tá? E, gente, finalizo aqui essa minha primeira exposição sobre o nosso projeto, tá certo? Mais uma vez
vez agradecendo a todos e todas envolvidos, né? E deixando essa mensagem, que a compaixão pelos animais, ela está intimamente ligada à bondade do caráter. Quem vê um animal na rua, morrendo, passando frio, passando fome, né? A gente precisa pensar duas vezes em pessoas que não conseguem acolher os animais, tá? Bom, essas são as instituições que estão nos apoiando: Universidade Federal do Ceará, OAB, Comissão de Defesa dos Direitos Animais, aqui representados pela doutora Lucila, pela doutora Georgia, o grupo G, Tercoa, que é um grupo de estudo, né? Tecendo Conexões, aqui está representado pelo companheiro Rogério, pelo Fabiano Felipe, nome do meu filho. Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde, através daqui do doutor Atualpa, Prefeitura de Fortaleza, Proteção Animal. Nós estamos aí esperando o secretário chegar, se Deus quiser ele chega. E o Pet Shop Conexão Pet, aqui da doutora Anne, que é grande parceira nossa também, ok, gente? Muito obrigada.